Olá, vamos entrar em um assunto polêmico hoje. A história do povo hebreu. Se eu te pedisse para contar a origem do povo hebreu, a história provavelmente começaria com um homem, Abraão. Um patriarca que ouve a voz de Deus, faz uma aliança e sai de sua terra em uma jornada de fé, recebendo a promessa de uma terra para seus descendentes. Depois, a história nos levaria ao Egito, à escravidão e a um segundo herói monumental, Moisés. O homem que desafia o faraó, abre o Mar Vermelho e guia seu povo por 40 anos no deserto, recebendo as leis de Deus no Monte Sinai. Essas são as histórias que fundaram uma das religiões mais influentes do mundo. Elas são a base, o pilar de tudo. Mas, e se a história, como os fatos de arqueologia nos mostram, for completamente diferente? E se a origem real do povo de Israel for ainda mais fascinante e complexa do que a sua própria lenda? Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo, não guiados pela fé, mas pela história e pela ciência, para entender quem realmente foram os primeiros hebreus. Parte 1. O silêncio das pedras, questionando as lendas. Para um historiador, a primeira pergunta é sempre: qual é a evidência? E quando procuramos por evidências históricas e arqueológicas para as sagas de Abraão e Moisés, encontramos um profundo e desconcertante silêncio. Vamos começar por Abraão. Os estudiosos hoje concordam que a história de Gênesis foi escrita quase 1000 anos depois da época em que ele supostamente viveu. E o texto contém anacronismos, detalhes que não pertencem àquela era, como a menção a camelos domesticados em larga escala ou a interações com os filisteus, povos que só chegariam à região séculos tarde. Não há nenhum registro, fora da Bíblia, que mencione Abraão. Agora, o Êxodo. A história fala de 2 milhões de pessoas vagando por 40 anos no deserto do Sinai. Uma população desse tamanho deixaria um traço arqueológico massivo. Cacos de cerâmica, restos de acampamentos, sepulturas. A verdade é que após décadas de buscas intensas, os arqueólogos não encontraram absolutamente nada que sustente uma migração dessa escala. Pelo contrário, o Sinai era uma região praticamente desabitada naquele período. Além disso, os vastos registros do Império Egípcio, que documentavam tudo, nunca mencionaram a perda de uma força de trabalho escrava tão gigantesca. Diante desse silêncio das evidências, a maioria dos historiadores hoje chegou a uma conclusão chocante. O Êxodo, como descrito na Bíblia, provavelmente nunca aconteceu. Parte 2. A verdadeira origem. A emergência gradual. Então, se eles não vieram do Egito, de onde vieram os hebreus? A resposta é surpreendente. Eles já estavam lá. A teoria mais aceita hoje é a da emergência gradual. Por volta de 1200 a.C., o mundo antigo estava em crise. Os grandes impérios que controlavam a terra de Canaã estavam enfraquecendo. Nesse vácuo de poder, grupos de camponeses e pastores locais começaram a migrar das cidades-estado da planície para as montanhas e colinas do interior. Eles eram, em sua essência, cananeus. Falavam uma língua cananeia, tinham costumes cananeus. Mas, ao se estabelecerem nessas novas comunidades nas montanhas, longe do controle dos antigos reis, eles começaram a forjar uma nova identidade. Ao longo de séculos, eles se diferenciaram de seus vizinhos principalmente através da religião, abandonando gradualmente o panteão de deuses cananeus para focar sua adoração em uma única divindade, Yahvé. Eles não eram invasores, eram imigrantes internos, um povo que surgiu de dentro da própria terra. E temos uma prova externa disso. A
a Estela de Merneptah, uma pedra egípcia de 1208 a.C., onde o faraó se gaba de ter derrotado vários povos em Canaã. E no meio da lista ele diz: Israel está devastado. Isso prova que um povo chamado Israel já estava estabelecido em Canaã, exatamente na época em que a Bíblia diz que eles deveriam estar no deserto. Parte 3. A ameaça e a unificação. O nascimento de um reino. Essa confederação de tribos nas montanhas viveu assim por um tempo, até que uma nova ameaça surgiu na costa, os filisteus. Um povo guerreiro, com tecnologia de ferro superior, que começou a expandir seu território para o interior, ameaçando a existência das tribos hebraicas. Diante de um inimigo comum, as tribos perceberam que precisavam se unir ou seriam destruídas. E é nesse momento de crise existencial que surge a monarquia. A figura de Saul não é de um rei de uma nação já estabelecida, mas sim de um chefe militar, um warlord, escolhido pelas tribos para liderar a resistência. As guerras de Saul e depois de Davi não foram o final de uma conquista vinda do Egito, foram o início da consolidação de um Estado-nação que nasceu ali mesmo, naquelas montanhas. Conclusão: a função das lendas. Então, o que fazemos com Abraão e Moisés? Se eles não foram figuras históricas, o que eles são? Eles são mitos fundadores, arquétipos, heróis lendários criados pela nação para contar a sua própria história e definir sua identidade. A pesquisa histórica sugere que Abraão, Isaque e Jacó eram, na verdade, heróis de clãs e regiões diferentes que foram habilmente costurados em uma única genealogia familiar pelos escritores bíblicos. Dessa forma, Abraão se torna um ancestral comum que transforma uma coleção de tribos em uma única família e lhes dá o direito divino à terra. Moisés é o libertador e o legislador, que lhes dá uma identidade única, baseada em uma lei e em uma aliança com seu Deus. Reconhecer isso não diminui a importância dessas histórias. Pelo contrário, revela sua verdadeira e genial função: a de serem a fundação literária e ideológica de um povo. A história real dos hebreus não é sobre deuses intervindo e abrindo mares. É uma história muito mais humana e, talvez por isso, muito mais poderosa. É a história de um pequeno grupo de pessoas que, contra todas as probabilidades, forjou uma identidade, se uniu e construiu uma nação. E a ferramenta que eles usaram para realizar essa façanha foi a criação de um dos documentos mais influentes da história, a Bíblia. Muitos de seus textos foram incluídos posteriormente, que personagens e batalhas podem ser míticos, e que a versão final do livro foi profundamente moldada durante o exílio babilônico. Mas essa complexa história de como a Bíblia foi construída será o tema do nosso próximo vídeo. Deixem seus comentários, deem a sua opinião. Até o próximo vídeo.